Ai, vamos lá. Só seguindo aí a ordem. Agora sim, nossa primeira mensagem. Entenda o seu propósito na sua vida neste mundo. Para que eu estou nessa terra? Em algum momento da sua vida você pensou sobre essa pergunta? Ou só foi eu? Em vários momentos da minha vida, essa pergunta me veio ao coração. Para que eu estou nessa terra? Por que eu fui criado? Para que eu fui criado? Entenda qual é o propósito de Deus ao criar a sua vida para este mundo. Entenda. É esse o nosso propósito hoje. Vamos ler mais uma vez Colossenses 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O Salmo 33, verso 11 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os seus propósitos, ou os propósitos do seu coração, por todas as gerações. E me faz lembrar o texto de Jó: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O propósito de Deus será cumprido, quer queiramos ou não, quer nos submetamos ou não, ele será cumprido. Quer entendamos o privilégio ou não, quer nos coloquemos em posição de participarmos ou não, ele será cumprido. Porque nenhum dos planos de Deus será frustrado. E hoje eu quero desafiar você a sair do estado de um bebê que rebelde luta contra toda a compaixão, o amor e a proteção do pai diante de um perigo, onde ele reage de uma forma abrupta, porque não quer ficar ali preso, e o pai, na tentativa de protegê-lo, segura, sujega ele, para sair desse estado, para um bebê que se aquieta no seio da sua mãe e desfruta no colo de Deus daquilo que Ele tem para nos dar. Quando você quer proteger uma criança e você aperta essa criança para que ela não saia, porque há uma iminência de um risco, inevitavelmente ela acaba se machucando. E é por isso que eu estou desafiando você a sair desse estado, para você descansar no colo do Pai. Então, seja bem-vindo a esses 40 dias com propósito. Serão 7 domingos e 6 semanas intensas com Deus. Intensas com Deus. Intensas. Como eu disse, você receberá uma mensagem a cada domingo. Você vai participar em seu PG do estudo da semana. Você lerá e refletirá diariamente num capítulo do livro. Lerá também a palavra de Deus no Novo Testamento, os Evangelhos. E sabe o que isso vai te proporcionar? Vai te levar a um crescimento espiritual extraordinário. Vamos juntos. Mas talvez você esteja fazendo uma pergunta e eu quero responder essa pergunta. Mas por que justamente 40 dias? Por que 40 dias? Bem, a Bíblia deixa claro que Deus considera 40 dias como um período significante em termos espirituais. E aqui não estamos criando uma doutrina.
estamos olhando aquilo que Deus estabelece e a gente decide obedecer. Toda vez que Deus quis mudar a perspectiva de alguém, ou Deus quis preparar essa pessoa para os seus propósitos, Deus usou 40 dias. Vamos lembrar de algumas pessoas. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada por 40 dias no Monte Sinai. Os espias foram transformados por 40 dias enquanto investigavam a terra prometida. A vida de Davi foi transformada por 40 dias, nos quais Golias desafiou Israel. Elias, o profeta, foi transformado quando suas forças duraram 40 dias após uma refeição sobrenatural que Deus lhe deu. A cidade de Nínive foi transformada quando Deus lhe deu 40 dias de prazo para mudar. Jesus foi fortalecido para o seu ministério público quando ficou 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados quando Jesus passou 40 dias com ele depois da ressurreição. Parece que 40 aqui é uma chave. É esse o entendimento e discernimento que eu tenho recebido. Então, por que 40 dias? Mas hoje, a nossa conversa aqui, ela vai girar em torno de 3 grandes questões da vida. Primeira questão, a questão da existência da vida. E a pergunta é: por que estou vivo aqui na terra? Por que você está vivo na terra? Segunda questão, que nós vamos responder hoje à luz da palavra de Deus em Deus, é a questão do significado da vida. Você está vivo aqui na terra, mas tem um significado. E aí, a pergunta é: eu tenho valor? Qual é o meu valor? E a terceira e última pergunta que vamos refletir hoje e encontrar a resposta é a questão da minha intenção de vida. Qual é o meu propósito? Por que eu fui criado com toda a singularidade que Ele me deu? Ontem nós tivemos uma manhã extraordinária aqui, onde num processo de autoconhecimento, a gente pôde ver e entender a nossa singularidade. E por que Deus nos fez assim? E quando nós pensamos na existência da vida, parece que estamos falando de coisas bem simples, mas a verdade não é uma coisa simples. Cada pessoa, cada igreja, ela precisa descobrir o sentido da vida. E eu te digo, esse propósito não é sobre você. Presta atenção nisso. O propósito que nós vamos descobrir não é sobre você. Isso aqui é muito, muito importante. Pode não ser muito popular e contra a cultura extrativista que já está instalada na igreja evangélica hoje. Mas o propósito da vida não é sobre você. O propósito da vida é sobre Deus. O propósito da vida é sobre servir os outros. É esse o propósito da nossa vida. Por causa do humanismo, nós estamos sempre olhando para nós, para o nosso umbigo. Nós estamos inseridos numa geração extremamente narcisista, doentia, que só pensa em si. Por isso está tão perdida. Deixa eu ensinar algo importante para você.
Deixa eu ensinar algo. Todo sentido, todo propósito, ela deve partir da cristologia, não da antropologia, cara. Não é a antropologia que vai me explicar o sentido e o propósito da minha vida. É Cristo que me explica. É Cristo que revela para mim. Eu me lembro de uma conversa com um líder, um pastor, ele diz assim: a gente precisa estudar a antropologia. Eu falei: cara, por isso que está tudo errado, cara. Eu não estou dizendo que você não tenha que estudar a antropologia como ciência, não é isso. Eu estou dizendo que ela não vai ser capaz de responder o seu propósito, porque não foi a antropologia que te fez, foi Deus que te criou. Então eu preciso voltar para a cristologia. É a cristologia que é o óculos que me faz enxergar o propósito e viver o propósito. É Cristo que me faz. Quem me criou? Quem é que sabe tudo sobre mim? É simples assim. É sobre Deus, é sobre os outros. E aí eu preciso dizer uma coisa para você. Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Você está aqui para amar mais. Você está aqui para perdoar mais. Você está aqui para dar mais, para ser um pai melhor, para ser um marido melhor, uma esposa melhor. Você está aqui para honrar, para respeitar, para servir, para viver em santidade, para viver em honestidade, para viver em consciência, em crescimento espiritual. É esse o seu propósito. E se você observar, isso tudo está vinculado ao outro, não a mim mesmo. É no outro que eu me completo. É incrível isso. Carl Jung, famoso psiquiatra, diz, estudioso, referência para o estudo do comportamento humano, disse assim: eu não sei o significado e propósito da vida. Eu não sei. Mas parece que foi planejada para alguma coisa. Fica a dica. Joseph Taylor é autor de Eu não tenho respostas para o sentido da vida e eu não quero mais procurá-la. Como nós podemos ver, os cientistas da mente humana não têm as respostas. O mundo não tem a resposta para a maior pergunta que é feita. Essas declarações são trágicas porque a vida sem propósito, ela não vale a pena ser vivida. Não é só coincidência que o número de suicídio tem aumentado na nossa sociedade, gente. Não é só coincidência. É a segunda causa de morte entre os adolescentes nos Estados Unidos. No Brasil, nem há estatística definida sobre em que nível se encontra hoje, mas é assustadora. No último censo, um aumento de 46%. Nós sabemos, a verdade é que está crescendo esse problema na sociedade. E qual é a origem? Eu não sei quem eu sou e por que existo. As três grandes questões da vida. A primeira, a questão da existência. Por que eu estou vivo? Por que você está vivo? Jeremias 20, verso 18 diz assim: porque saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção. Quando eu não entendo o meu propósito, quando eu não estou discernindo o meu propósito, eu fico desorientado e perdido. Toda vida ela tem um significado. Toda vida. Toda pessoa tem um significado. E todos nós precisamos buscar o sentido da vida. Você sabe para que servem
esses instrumentos aqui? Para que servia esse instrumento? Para que serve aquele? Para que serve esse instrumento? Tudo que foi criado tem um propósito. Como seria diferente conosco? Tudo tem um sentido, tudo tem um motivo, tudo tem um valor. Pense se as coisas são assim. Provérbios 16, 4, a parte A diz: o Senhor faz tudo com um propósito, tudo. Efésios capítulo 1, verso 4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Sabe o que Paulo está nos dizendo nesse livro? E nesse versículo há um propósito. Qual é o propósito aqui? Para eu ser santo e para eu ser irrepreensível. A palavra santo aqui não é perfeito. A palavra santo aqui é separado. Aquele que pertence a algo, a alguém. Efésios 1,4 na Bíblia Mensagem está assim: muito antes de estabelecer os fundamentos ou a fundação da terra, Deus nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Uau! Deus me escolheu como foco do seu amor. E aí eu preciso dizer a você, o problema não está em Deus, porque Ele nunca mudou, está em como eu me vejo e me sinto nele. Essa frase ela é sublime. Sua presença e foco do seu amor. Se você não entendeu nada ainda, nesse início dos 40 dias, eu quero que você entenda o que eu vou dizer aqui agora. Deus diz que Ele criou você para amá-lo. E Deus diz que criou você para amar você para sempre. Eu vou repetir. Deus diz que Ele criou você para amá-lo. E Deus o criou para amar você para sempre. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. O amor de Deus por você, por mim, é simplesmente imutável. Não depende de mim. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Para que Deus me criou? Deus me criou para amá-lo. E Deus me criou para ser amado. Você foi feito com um significado e precisa saber disso. Tem uma história que eu preciso contar para você aqui. Eu quero ler essa história para você entender a importância do sentido na vida, do propósito. Há uma história que diz que durante a Segunda Guerra Mundial havia prisioneiros em um campo de concentração nazista na Hungria que estavam processando esterco humano em uma fábrica. Os aliados chegaram lá, bombardearam a fábrica e estouraram tudo. Aí os prisioneiros não tinham nada mais para fazer. Os soldados nazistas fizeram com que os prisioneiros carregassem todo o entulho que sobrou da fábrica para um outro terreno. No dia seguinte, fizeram eles trazer o entulho de volta. No outro dia, tiveram que carregar o entulho outra vez para outro terreno. E assim foi todo dia, sem sentido algum. Sabe o que aconteceu? Era só trabalhar na mesma coisa.
os prisioneiros começaram a enlouquecer, simplesmente enlouquecer. Começaram a perder a vontade de viver, porque não havia sentido no que estavam fazendo, não havia propósito em seu trabalho. Ficavam somente carregando o entulho para lá e para cá. Sabe o que alguns começaram a fazer? Muitos deles começaram a se jogar em cima dos guardas só para ver se levavam um tiro. Na verdade, eles estavam querendo cometer suicídio. Por quê? Porque perdeu o sentido. Por que as pessoas estão tão desorientadas e tão perdidas? Porque estão sem sentido. É isso. É assim porque você e eu fomos criados para termos significância. Nós temos valor. Você não foi feito para ficar indo de um lado para o outro sem sentido, desorientado, perdido, sem construir nada significante. Agora existem 3 estágios, 3 níveis que um ser humano pode viver. 3 níveis. Eu quero que você entenda e perceba e avalie em que momento você está. Primeiro nível, nível de sobrevivência. É possível viver apenas no nível de sobrevivência. E o que é viver no nível de sobrevivência? Esse é o primeiro, o mais baixo nível. É o simplesmente sobreviver. O nível de sobrevivência é onde se vive a maioria das pessoas hoje em dia. Estão no modo sobrevida. E aí eu quero lembrar para você que Jesus, em capítulo 10 de João, nos diz, no versículo 10, eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. Deus não nos planejou para uma sobrevida. Agora, como é que é viver uma vida sobrevida? Eles são controlados pelas circunstâncias. As pessoas que são controladas pelas circunstâncias, eles estão vivendo no modo de sobrevivência. Colocam o seu tempo e vida toda nos fins de semana. Eles estão então no modo de sobrevivência. Eu preciso sempre de uma dose mais forte, porque eu torno insaciável, porque eu estou buscando a minha saciedade onde eu nunca vou encontrar. Há um segundo nível. No segundo nível é o que nós chamamos de sucesso. É o nível de sucesso. É um passo além. Está um modo melhor de vida do que a simples sobrevivência, que é o nível de sucesso. Mas olha só, honestamente, é onde a maioria das pessoas, de nós estamos. Talvez você esteja. Pelos padrões da sociedade brasileira e mundial, você está chegando lá. Tem um nível de vida confortável, comparado ao resto do mundo. Temos uma boa cidade com relação ao resto do mundo. Temos ou não temos? Tem propriedades, tem liberdade, tem boa saúde, alguns até prestígio. São bem-sucedidos. Mas hoje estão saindo muitos livros que estão dizendo como: se eu tenho tanto sucesso, por que não me sinto tão realizado? Porque a realização não está no sucesso, gente. E Deus tem muito mais além. Vou lembrar de você, a Abraão. Abraão estava com 75 anos quando estava em Ur dos Caldeus. E o que Deus disse? Sai da sua terra, do seu parente, sai da terra do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Há um propósito maior. A razão porque o sucesso não é o nível que Deus deseja que estejamos é porque precisamos mais e mais de status para nos satisfazer. O cara ganha 20 mil reais e 6 meses depois ele acha que 20 mil reais não é suficiente, ele precisa ganhar agora 100, 200, 300. É porque a expectativa e a realização do sentido está no dinheiro e nunca vai saciar. Você precisa passar para o terceiro nível, acredite. E sabe qual é o terceiro nível? O nível de significância. O nível de significância, nesse nível, não falamos mais de apenas uma sobrevivência, não é o sucesso, mas é o nível de significado. Como você vive nesse nível? Você chega lá através de 3 coisas. Guarde isso, lembre disso, aprenda isso. 3 coisas é a única forma de ter significado.
Você sabe o sentido da vida? Isso lhe dá significância. É por meio do sentido da vida. Segundo, você sabe o quanto importa para Deus. Isso lhe dá significância. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida e está vivendo esse propósito. É isso que te dá significância. Então, como eu encontro significância na minha vida? A significância não está na minha família, não está no meu cônjuge, não está nos meus filhos, não está na minha conta bancária, não está nos meus diplomas, não está nas minhas conexões, nos meus relacionamentos. A significância está em Deus, em Jesus. Porque é nele que eu encontro o sentido da vida, é nele que eu percebo o quanto eu tenho importância, e é nele que eu descubro o meu propósito e posso viver esse propósito. Em síntese, essa é a grande sentença da vida. Você foi criado para ser amado por Deus. Essa é a sentença. Você prestou atenção no que eu disse? Você foi criado para ser amado por Deus. Basicamente é para isso que você está vivo aqui nesse mundo. Por que eu estou vivo? Para ser amado por Deus. Para experimentar o amor de Deus. É a vida com propósito. Essa é a resposta. É o amor de Deus. A segunda questão, a questão de significância. E a pergunta é: eu tenho valor? Eu tenho valor. Isaías 49, a parte A do versículo 4 diz: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha vida em vão e por nada. Você está vivendo com esse sentimento? O que está falando? Ou o que está faltando? A percepção do seu valor. Isaías 44, 2, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: eu, o Senhor, sou o Criador e tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Sabe por que você chegou até aqui? Sabe por que você veio até aqui? Porque Deus tem ajudado você desde o dia que você nasceu. E você escolhe como você vai enxergar a vida. Você vai decidir se você vai ser uma vítima, uma eterna vítima, ou você vai notar quanto Deus te amou e lhe trouxe até aqui. Você decide como você vai escolher. O Salmo 139, verso 16, um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, diz assim: todos os nossos dias estão determinados para mim, e eles foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Deixa eu dizer uma coisa: você está no exato momento que Deus planejou para a sua vida. Nem um centímetro para frente, nem um centímetro para trás. Esse é o melhor momento da sua vida, porque é o momento que Deus planejou, que Deus criou, que Deus fez, que Deus te conduziu. Cara, eu vivo eternamente com saudade de quê? Eu não vou voltar para lá não. O hoje é o melhor momento da minha vida, porque eu estou onde Ele planejou para mim. As conexões que hoje existem na minha vida são as conexões que Ele vai me levar ao meu destino, ao meu propósito. Eu preciso entender isso, é isso que muda na cabeça da gente. Todos os dias foram escritos e determinados. O Salmo 33, verso 11 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Todas as gerações quer dizer viver correndo atrás de ser mais, ter mais, acumular mais, é viver perdendo tempo. Qual é o maior poder? Qual é o maior bem que você tem hoje na sua vida? O tempo. O tempo. A chave é o ponto. É esse ponto. Eu fui feito para viver pela eternidade. Você foi feito para viver pela eternidade.
Nós estamos apenas no momento de transição, de passagem. Mas esse não é o meu destino, esse não é o seu destino, amém? Cara, a gente precisa ler a Escritura, porque é nela que vai dizer que o meu destino é um lugar onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá morte, porque as primeiras coisas passaram e eis que Ele fez tudo novo. Esse é o meu destino. Comparado à sua eternidade, o que você vive aqui é apenas um detalhe. A pergunta que eu devo me preocupar é: como passarei a minha eternidade? É essa a pergunta. 2 Coríntios 5:1 diz: sabemos que quando for destruída... Gente, presta atenção. Eu acho incrível nessa tradução da linguagem de hoje. Olha lá. Sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez, e Ele e ela durará para sempre. Você foi feito para viver pela eternidade. Sabe qual é o problema? A gente se gasta como se a gente nunca fosse findar a nossa jornada aqui. E Jesus diz que a gente precisa juntar tesouro e seguir a nossa jornada, onde nada e ninguém pode nos tirar. Ele fala de eternidade. Me lembro do apóstolo Paulo dizendo que a nossa breve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada. A nossa breve e momentânea tribulação não se compara com a glória. Viva pela eternidade. Eu me lembro da irmã Jesuína, uma ovelha que eu tive o privilégio de cuidar, que morreu com 80 e poucos anos de idade. Essa terra teve e tem pessoas que não é digna dela. Quando ela foi diagnosticada com um câncer, raríssimo, extremamente violento, ela diz assim, eu perguntei: e a senhora como está? Ela diz assim: pastor, está chegando a hora de eu voltar para casa. Sabe o que é isso? É alguém que entendeu que vive pela eternidade. No dia do sepultamento dela, no velório, a mensagem que eu preguei foi: voltando para casa. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Não é aqui o meu lugar. Sabe como nós precisamos contar os nossos dias? Com cada dia que passa, eu estou mais perto de voltar para casa. Por que a morte me assusta? Assusta quando eu não entendo que eu fui criado para viver pela eternidade. Eu me lembro que 3 dias antes dela morrer, ela quase morreu, só que nesse dia as 3 filhas estavam dentro do quarto na hora que ela ia partir. E as filhas fizeram todo aquele desespero. Eu fui visitá-la, ela ainda tinha consciência, ela disse assim: pastor, imagina só que egoísmo. Eu já estava vendo a luz e elas me puxaram para baixo. Chegou a hora de eu voltar para casa. Isso é viver pela eternidade. O apóstolo Paulo fazia isso. Eu espero ardentemente aquele dia que deixarei esse corpo e partirei com o Senhor. É por isso que Paulo diz que se o viver para mim é Cristo, o morrer é um lucro. É ser movido pela eternidade. E por último, a questão da intenção. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Cara, presta atenção nisso, por favor.
Tudo começa, continua e termina em Deus. Tudo começa, tudo continua e tudo termina em Deus. A Bíblia nos diz: no princípio criou Deus. Provérbios 9, verso 10, da Nova Tradução da Linguagem de hoje, nos diz: se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Presta atenção. Qual é a chave? Qual é a chave? Eu vou ler de novo o versículo. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Qual é a chave? Conhecer o Deus Santo. Não é conhecer todas as ciências, não é conhecer todos os conteúdos, todas as informações, não é os livros, é Deus. Tudo começa e tudo termina em Deus. Não é a profissão que faz sentido, que me leva ao meu propósito, é Deus. Você quer entender o significado da vida? Você quer entender o propósito da vida? Você descobre seu propósito de vida conhecendo a Deus. Tudo começa com Deus. Colossenses 1,16, nós já lemos e vamos ler de novo. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele, para ele, por e para. Tem alguma coisa na sua vida que não é para Deus? Está fora do propósito. Cara, presta atenção. Na minha vida, aonde não há espaço para Deus, está fora do propósito. E em qualquer coisa que eu realize, se Deus não puder estar, está fora do propósito. Onde é que Deus não está podendo estar na sua vida? Você já sabe, né? Está fora do propósito. Eu aprendi uma chave uma vez para você vencer vícios. Deixa eu ensinar isso para você, vícios. Presta bem atenção no que eu vou ensinar a você, porque isso é muito sério. Eu estou fumando e eu quero parar e preciso parar de fumar, porque aqui está destruindo o tempo do Espírito Santo. Eu faço assim: Senhor, todas as vezes que eu vou fumar, eu vou dizer: eu estou fumando para a tua glória, Senhor. Você vai ver como é que o Espírito Santo vai agir no seu coração. Foi assim que eu parei com as drogas. Foi assim que eu parei de fumar. Foi assim. Onde é que Deus não pode estar, cara? Seja qualquer coisa na sua vida. Se Deus não pode estar lá, é porque está fora do propósito. Não tem sentido existir. Todas as vezes que pegava o cigarro e falava que era para a glória de Deus, eu me constrangia. Quando eu me dei conta, eu já não fumava mais. Cara, sexo, pornografia. Cara, qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Onde Deus não pode estar? Está fora do propósito. Está tudo em Deus. Você não pode descobrir o propósito fora dele. Salmo 89, 47 diz: terás criado em vão todos os homens? Provérbios 9, 10 diz: se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Se você entender o propósito de Deus para a sua vida, você precisa conhecer a Deus. É simples assim. Não tem como entender o propósito de Deus se não conhecer a Deus. E isso pode demorar um pouco, porque entender os propósitos de Deus para a sua vida leva tempo. É por isso que eu não posso parar diante das oportunidades que Deus me dá. Eu falei domingo passado,
Existem ambientes, lugares e conexões que te levam para o seu propósito, porque está cheio, regado pela presença de Deus. Isso é incrível. Então a chave sobre essa pergunta é: eu descubro o meu propósito conhecendo a Deus. A vida cristã não é sobre ter coisas, não é sobre comprar, não é sobre possuir, mas sobre conhecer mais a Deus e fazer a sua vontade. É isso que é vida cristã, cara. Cumprir nossa missão, nosso chamado neste mundo. É isso que é o nosso propósito. Rick Warren diz assim: o pior da existência não é a morte, é uma vida sem propósito. Pois tudo, absolutamente tudo, diz Colossenses, acima do céu, visíveis e invisíveis, tudo começou nele e nele encontra propósito. Na Bíblia a mensagem está assim. Efésios 1:11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A resposta à primeira pergunta da Confissão de Fé de Westminster é assim. A pergunta é: qual é o fim de todo homem? Qual é a resposta? Amar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a resposta. Tudo começa e termina em Deus. Efésios 1:11 diz: e é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossas vidas. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo, de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. E concluindo, vamos juntos. Esse é o propósito que Deus tem para todos nós. Somente através dos propósitos de Deus a sua vida terá sentido e sua vida terá realização. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pela palavra de Deus, eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir entender o seu propósito, porque é nele e por meio dele são todas as coisas. Amém? Fez sentido para você? Você está entendendo? Você consegue imaginar como você estará daqui a 40 dias agora? Pois é isso que nós vamos fazer em todos os encontros. É isso que vamos voltar, para a gente viver de fato uma vida feliz. Afinal, Deus nos ensinou que Ele nos deu 365 dias para a gente consolidar a nossa vida e a nossa família. E não tem como consolidar nada se eu não entender o meu propósito. Espero você na próxima semana, para darmos mais um passo em direção ao nosso propósito. Feche seus olhos. Senhor, o Senhor nos criou para ser amado por Ti. O Senhor nos criou para amarmos a Ti. Nós entendemos que tudo começa e tudo termina em Ti. E Deus, diante daquilo que o Senhor falou no nosso coração, nós estamos aqui e queremos dizer sim, amém, pelas palavras que foram liberadas sobre nós. Hoje nós fomos expandidos e esticados, e nós estamos sendo alinhados com aquilo que o Senhor deseja. Nós entendemos que não fomos criados apenas para passar por esse mundo. Nós fomos criados
com o propósito que está definido no teu coração. O sentido da nossa vida está em Ti, não é fora de Ti. Não diz respeito a ter, mas diz respeito em ser. Nós nos voltamos para Ti. Aplica a Tua palavra no nosso coração. E não deixe que a gente esqueça em nenhum momento do que o Senhor está nos ensinando. Faz isso por amor de Cristo e para a glória de Jesus. Amém.